deu-se aqui só a incidência de termos uma segunda ronda adicional e ficamos-lhe muito agradecidos por flexibilizar os nossos trabalhos. Nós daríamos desde já a palavra ao grupo parlamentar do Chega, esclarecer o Dr. Sandro Raposo e a Sata Soares, agradecendo a cooperação, que tem um tempo igual às questões dos deputados. Portanto, de qualquer forma, gozará numa tolerância para responder o que for necessário, mas sugeria-lhe que, no caso de não ser possível numa das rondas, sinta a liberdade de poder usar o tempo subsequente para responder, sendo que eu julgo que esse problema não vá decorrer. Eu vou repetindo sempre os nomes para que o Dr. Sandro também possa saber os seus interlocutores, uma vez que não está em sala, e, portanto, antes de mais, vai usar a palavra pelo grupo parlamentar do Partido Chega, a deputada Ana Martins. Tem até 5 minutos. Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, Dr. Sandro Raposo, agradeço desde já a sua presença nesta audição, que ocorre num momento particularmente muito sensível para os residentes das regiões autónomas, no que diz respeito ao acesso ao subsídio social de mobilidade, e que para nós é um direito constitucional à mobilidade e à coesão territorial e à igualdade de oportunidades. Este projeto de lei aqui apresentado pelo Partido Comunista propõe a primeira alteração ao Decreto-Lei nº 37/2025, e estamos aqui perante um modelo que, para os cidadãos, sempre levantou sérias dúvidas e criou várias incertezas e gerou um sentimento generalizado de injustiça entre os residentes das regiões autónomas e dos residentes em território nacional. O PCP apresenta aqui agora umas alterações, mas para o Chega isto não basta corrigir, é preciso mudar o modelo de base. E a nossa questão central é clara: o subsídio social mudado não é um favor do Estado, nem um mecanismo financeiro abstrato. É um instrumento essencial para mitigar as desigualdades estruturais decorrentes da insularidade quando o modelo falha. Quem paga a fatura são os cidadãos açorianos e madeirenses, são as suas famílias, são os estudantes, são os doentes, são os trabalhadores e também as nossas pequenas empresas. A SATA Azores Airlines, enquanto transportadora aérea com responsabilidades acrescidas no serviço público, e tem um papel absolutamente central na mobilidade dos açorianos, não pode ser alheia às consequências práticas deste novo modelo. E, pelo contrário, é um ator determinante na forma como o subsídio é operacionalizado, percebido e, sobretudo, sentido pelos cidadãos. Assim, importa que esta audição sirva para esclarecer de forma objetiva e transparente vários pontos preocupantes. Em primeiro lugar, gostaria de perceber se a SATA reconhece que o atual modelo de subsídio social de mobilidade tornou o processo mais complexo, menos transparente e menos previsível para os passageiros residentes no que respeita ao valor final pago no momento da compra do bilhete e ao reembolso posterior. Em segundo lugar, gostaria de saber se a SATA tem dados concretos que demonstram realmente os encargos suportados pelos residentes desde a entrada em vigor desse sistema e também relativamente aos preços médios dos bilhetes e também, no fundo, os custos para a vossa empresa a nível de burocracia que está associada ao reembolso. E também gostaria que a SATA esclarecesse se considera que o novo modelo garante, de facto, a igualdade de tratamento entre os residentes do continente e das regiões autónomas, se, pelo contrário, perpetua uma discriminação indireta, penalizando quem vive nas regiões autónomas, pela simples circunstância da sua localização geográfica. E, em quarto lugar, gostaria de questionar se a SATA foi ouvida na definição deste novo modelo pelo Governo, seja da República, seja pelo Governo Regional, para os riscos que são evidentes, que é um esforço financeiro inicial exigido aos passageiros e leva a uma exclusão, no fundo, dos residentes com menores rendimentos e uma perda de confiança no sistema. Por fim, era importante também sabermos que contributos concretos a SATA está disponível para dar, no sentido de melhorar o modelo de subsídio social de mobilidade. Para o Chega, nós entendemos que a mobilidade aérea nas regiões autónomas não pode ser tratada como um mercado puro e simples. Estamos a falar de um serviço essencial, com impacto direto na coesão social, na justiça social e no respeito pelos direitos dos cidadãos insulares. E esta audição deve servir para colocar os interesses dos residentes em primeiro lugar, acima de modelos teóricos, expedientes burocráticos ou opções políticas erradas.
Os residentes das regiões autónomas não podem continuar a ser cidadãos de segunda no acesso à mobilidade dentro do seu próprio país. E esperamos, por isso, respostas claras que contribuem para corrigir um modelo que, tal como está, não serve os açorianos e os madeirenses. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Por lápis eu não pus o seu tempo a contar, mas está dentro do... Peço desculpa até porque a sua orientação não era o melhor, mas começou às 16h41, são 16 às 16h11, são 16h15, portanto não excedeu o tempo e agradeço. Eu dava então a palavra ao Dr. Sandro Raposo, vogal do Conselho de Administração, tem também 5 minutos para prestar os esclarecimentos que entender. Faça favor. Muito bem, boa tarde. Relativamente à primeira questão, salvo erro, se a SATA reconhece relativamente ao modelo atualmente implementado, portanto, qual é o impacto que ele tem para os passageiros? De facto, nós reconhecemos que um modelo que permitisse ao passageiro pagar apenas a parte que ficaria a seu cargo seria um modelo, diria que mais prático para o passageiro e que lhe daria mais disponibilidade para, no momento da compra, poder, por vezes, avançar com este compromisso ou não. Sendo certo que é um facto que num mercado concorrencial e livre, por vezes os valores a pagar ascendem a cerca de 500 euros, dependendo do período de viagem, e estamos aqui a falar de valores a serem suportados pelo cliente, muito superior aos 119 a que lhe seria obrigatório liquidar. O certo é que este modelo esteve, digamos que em vigor até 2015, trouxe também aqui alguns constrangimentos para as companhias aéreas. Antes da liberalização do mercado, já existia um modelo em que os passageiros residentes tinham um teto máximo e as companhias aéreas estavam obrigadas a aplicar aquele teto máximo e depois teriam que, junto do Estado, ir reclamar o valor subsequente, ou que era correspondente ao valor que deveria ser aplicado. Este modelo tinha aqui alguns problemas, desde logo pela questão do controle da elegibilidade do passageiro, portanto eram ónus da validação da elegibilidade que recaía na companhia aérea, mas também o problema da comparticipação pelo Estado não ser liquidado no momento da compra, e isto por vezes dilatava no tempo, sendo a companhia aérea uma credora do Estado. Não há dúvida que esta é uma responsabilidade do Estado, é este também o nosso entendimento, mas também é o nosso entendimento que nós atuamos num mercado livre de concorrência e, portanto, a venda das passagens aéreas, no nosso caso, deve refletir as práticas de mercado e, portanto, os valores devem ser pagos e liquidados na sua totalidade no momento da compra. Isto não significa necessariamente que nós somos contra o modelo que é proposto. O que nós defendemos é que deve existir um mecanismo que garanta que o passageiro, se for este o caso, liquide o valor correspondente ao que seria devido, e o remanescente terá também que ser liquidado no momento, eventualmente por um outro mecanismo que venha a ser desenvolvido, mas pago pelo próprio Estado. Relativamente à questão dos encargos suportados pelos passageiros, como sabem, os valores que as companhias aéreas cobram variam de momento para momento. O que eu posso referir são aquilo que são os valores médios pagos por cada passageiro em algumas das rotas que nós operamos, ou de uma forma global, nas rotas dos Açores. O custo médio por passageiro varia entre os 140 euros e os 170, 173 euros, dependendo da rota. Aqui estamos a referir sempre de tarifa por setor, ou seja, só numa direção. Se falarmos numa viagem de ida e volta, os valores são o dobro, e se estivermos aqui a falar no valor que efetivamente é elegível, teremos que adicionar as respectivas taxas aeroportuárias, que podem variar entre os cerca de 25 euros a 30 euros taxas aeroportuárias, mais a taxa de emissão, que atualmente está fixada nos 35 euros one way, podendo ir até aos 70 numa viagem de ida e volta. Portanto, estamos de facto aqui a falar de valores bem acima dos 119 definidos para uma viagem de ida e volta, por exemplo, uma viagem entre o continente e os Açores. De qualquer das formas, dar nota que a própria ANAC faz um acompanhamento dos valores que estão suportados pelos passageiros, regularmente questiona as companhias aéreas, pelo menos no caso da Azores Airlines, relativamente a estes encargos,
Não nos é habitualmente facultado os resultados destas análises, mas temos conhecimento que, de facto, a ANAC, enquanto entidade reguladora, faz este tipo de acompanhamento. Foi também questionado se a SATA foi ouvida relativamente ao modelo atualmente em vigor, ou em vigor desde 2015, tanto quanto me é dado saber, não. Portanto, não creio que a SATA terá sido ouvida. De qualquer das formas, posso confirmar que a SATA está sempre disponível para participar neste tipo de projetos e, habitualmente, sempre contactados, nomeadamente pela própria reguladora aérea, a ANAC, nós somos bastante interventivos, até porque é uma realidade que nos é perfeitamente conhecida, portanto, é algo que nós temos bem presente. Temos um conhecimento significativo daquilo que é o modelo, quer interilhas, quer para o continente ou para a própria região autónoma da Madeira, e, portanto, estamos sempre disponíveis para dar os nossos contributos. Relativamente a contributos que a SATA possa dar para melhorar o novo modelo, de facto, aquilo que é proposto pelo grupo parlamentar do PCP, da nossa parte, da parte da SATA, nada a opor. Há aqui, no entanto, dois aspectos que já referi, que agradecia de voltar a frisar, que tem a ver com o ónus da validação. O ónus da validação da elegibilidade, de facto, não pode recair na companhia aérea. E esta validação deveria ser feita antecipadamente, ou seja, nós temos plena consciência que atualmente existem situações que devem ser limadas, há questões de fraude que até foram bastante públicas, e uma validação prévia da elegibilidade do passageiro seria bem vista para evitar este tipo de situação. Obrigado, Sr. Mas eu lhe pedi que terminasse, depois terá a oportunidade nas próximas rondas, sem querer cortar o seu raciocínio, porque temos mais inscritos e esgotou Claro, o seu tempo. Sim, só dar nota que havia um outro ponto que era relativamente relevante, que tem a ver com o valor participado pelo Estado. Obviamente este também devia ser liquidado no momento da compra e não à posteriori. Muito obrigado, Sr. Doutor. Terá a oportunidade agora, nas demais intervenções, de continuar o raciocínio na parte também que entendo. Eu dava a palavra ao deputado Paulo Menins, do PSD, para uma intervenção de até 6 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. Sandro Raposo e começava por uma primeira observação que julgo importante. Nós estamos, nesta fase, a fazer estas audições no quadro de uma proposta do PCP e que é diversa daquilo que são as discussões que dentro de dias iremos ter sobre as propostas do modelo de subsídio de mobilidade. É importantíssimo esclarecer que esta proposta é anterior e não se confunde, nem tem a ver com a discussão que vamos fazer daqui a dias sobre o subsídio de mobilidade. Dito isto, começo também por afirmar que o PSD Açores, eu próprio, sempre fomos contra um teto máximo naquilo que são os valores a serem ressarcidos no modelo e na mobilidade dos açorianos. E também é evidente desde a primeira hora que o que nós gostaríamos e aquilo que é a nossa batalha é para que se consiga um modelo de tal forma que os açorianos só possam e só tenham que pagar no máximo aquilo que são as tarifas que estão estabelecidas. E é neste sentido que nós devemos trabalhar e é neste sentido que nós temos colaborado também na discussão política para o atingir. Vamos agora à proposta em concreto do PCP, que é isso que nos traz. Basicamente, esta proposta o que nos diz é que atira do ponto de vista da publicitação a solução para que o açoriano só pague, por exemplo, os 119 euros e que depois seriam, de acordo com a proposta do PCP, as companhias aéreas a fazerem duas ações concretas. Primeiro, a verificar a elegibilidade dos candidatos a terem esta passagem por este valor de 119 euros e também, que é uma coisa muito importante que ainda não ouvi falar aqui, no caso dos pagamentos indevidos, isto é, alguém que beneficiou, mas não efetivou a deslocação, nestes casos, também ser a companhia aérea, naturalmente, a pedir o reembolso daquilo que foi pago indevidamente. E, portanto, uma primeira pergunta concreta ao Sr. Dr. Sandro Raposo é perguntar se a Azores Airlines está na disposição, objetivamente, como a proposta do PCP diz, de fazer a conferência
fazer a triagem de quem é ou não elegível para ter acesso ao subsídio de mobilidade e, simultaneamente, fazer também o rastreio e o controle das eventuais fraudes daqueles que, beneficiando do subsídio, não cumpriram com a obrigação da viagem. Isso é o primeiro ponto. Outro aspecto que nos salta da proposta do PCP e que gostaríamos de ouvir a sua opinião tem a ver com o facto de nós gostarmos de saber qual passaria a ser o papel dos agentes de viagem neste modelo. Porque, de facto, é uma área desta economia das viagens que é importante e parece-nos que, de acordo com esta proposta do PCP, as agências de viagem, pura e simplesmente nestas viagens, estavam completamente fora de jogo e gostaríamos de ouvir a vossa opinião sobre essa matéria. Há ainda uma questão muito importante para nós e que é, de facto, se esta proposta, que foi tão publicitada nos meios de comunicação social, foi tão propagandeada que resolvia a solução, se por hipótese e por absurdo ela fosse aplicada e, naturalmente, como já ouvimos uma companhia aérea antes de ouvir a SATA, não estivessem na disponibilidade dos operadores de fazer esse trabalho, significava isso que no dia seguinte à aprovação, tal e qual como está esta proposta do PCP, os açorianos deixavam de beneficiar do subsídio social de mobilidade e passavam a pagar integralmente o que as companhias queriam. Portanto, não se pode fazer estas propostas, não se pode fazer estas soluções em cima do joelho. Porque estas soluções em cima do joelho, tal como são, dão notícias e dão títulos de jornais, mas no fundo, na prática, se fossem aprovadas irresponsavelmente, no dia a seguir os açorianos deixavam de ter acesso ao subsídio de mobilidade. E isso tem que ser dito. Porque as companhias que estamos a ouvir, e a anterior o disse, não querem o ónus de serem elas a substituir-se ao Estado e a fazer o trabalho de confirmar se a pessoa é ou não elegível no subsídio e se comete ou não fraude. E, portanto, é esta circunstância e é este banho de realismo que lhe pergunto, naturalmente, também no caso da Azores Airlines, se está na disposição de fazer isso. Porque o Sr. teve a oportunidade de dizer que poderia ser útil uma pré-qualificação, se quisermos, uma prévia verificação de elegibilidade, mas não é só. Esqueceu-se, do nosso ponto de vista, de também olhar para a obrigação que, de acordo com a proposta do PCP, existe, que é, no pós-venda do bilhete, ser a companhia a ter que fazer o trabalho de verificar se o passageiro usou ou não e se está ou não na obrigatoriedade de devolver o apoio. Portanto, aqui as companhias passam a fazer todo este trabalho e é fundamental saber se a Azores Airlines está na disposição de o fazer ou não. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, e obrigado pela forma parcimoniosa como usou o tempo. Eu dava a palavra ao representante da SATA para responder. Tem até 6 minutos. Muito obrigado. Pronto. Como confirmei há pouco, a SATA não tem interesse, não tem disponibilidade, não tem os meios e não tem a capacidade para garantir a validação da elegibilidade. Portanto, quando se fala aqui na conferência e triagem dos passageiros que seriam ou não elegíveis para obter o referido subsídio, de facto, entendemos que não é algo que deva recair na transportadora, é uma responsabilidade que é do Estado. E, portanto, nós não estamos disponíveis para este tipo de processo. De facto, já existe ou está em desenvolvimento uma aplicação, creio que por iniciativa do Governo da República, a entidade de serviços partilhados da administração pública, que é um serviço de flight service, que de alguma forma vai garantir um pré-registro, uma validação da elegibilidade de alguns passageiros. Se houvesse uma forma técnica de garantir esta ligação com os sistemas das companhias aéreas que permitisse uma validação em tempo real, seria, do nosso ponto de vista, o modelo ideal para garantir essa validação. Mas nunca o ónus pode recair junto da transportadora, até porque, como foi referido aqui, isto poderá representar uma perda de interessados portanto, na disponibilização de serviços de transporte aéreo entre as regiões autónomas e o continente. Existe também uma outra questão relativamente ao papel dos agentes de viagem no novo modelo. É algo que obviamente nos preocupa, depende da forma como, do ponto de vista técnico, for implementado o modelo. Se aquilo que é proposto é ser a companhia a ir solicitar o reembolso do subsídio junto do Estado, portanto,
se do ponto de vista técnico for disponibilizada uma tarifa já reduzida, poderia ser possível este modelo, desde que depois se conseguisse identificar bem aquilo que era o valor aplicável no momento, que seria devido, e o valor que efetivamente foi pago pelo passageiro. E o problema reside precisamente aí, porque do ponto de vista técnico teria que haver dois registros, ou seja, o registro do valor que era devido e o registro do valor que efetivamente foi pago. Portanto, do ponto de vista, obviamente, aquilo que é ideal é que o valor esteja corretamente definido e seja único. Existam sim dois meios de pagamento: o pagamento referente à componente que era devida pelo passageiro e a componente que seria devido pelo Estado sob a forma de subsídio social de mobilidade. Depois, de outra forma, nós teríamos aqui dificuldade em os sistemas das companhias aéreas não estão preparados para este tipo de modelo, e, portanto, nós teríamos muita dificuldade em conseguir registar os dois valores em preço. Muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Eu dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, na pessoa do seu deputado Francisco César, que também está autorizado a participar remotamente. Tem a palavra o seu deputado até 5 minutos. Pedi-lhe só que ligasse a câmara quando fosse falar. Já agora confirmasse que está ligada, Sr. Presidente. Então estamos com alguma dificuldade para a transmissão da RTV. E ele pedi que desligasse e ligasse novamente. Ok. Pois, realmente, já percebemos, Sr. Deputado, já percebemos que quando liga fica-te um ecrã branco, ou seja, nós percebemos que está ativo no seu dispositivo. Sr. Deputado, peço só silêncio, desculpem. Nós percebemos perfeitamente que o Sr. Deputado ativa a sua câmara, mas há qualquer coisa que não está a funcionar nela. E agora? Não, Sr. Deputado, posso-lhe propor o seguinte como funcionalidade. Como o Sr. Deputado tem a sua foto oficial do Parlamento, eu ia-lhe pedir que não a ativasse, porque pelo menos assim é identificado claramente pelo seu nome parlamentar e pela sua fotografia. E quando a ativa fica tudo branco, o que prejudica. Portanto, desativa a câmara, por favor. Muito obrigado. Assim tem o seu... Muito bem. Estamos a ouvi-lo perfeitamente, não o vemos, mas tem a sua identificação e a sua foto oficial. Faça favor, até 5 minutos. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos e a todos. Cumprimentar também o Sr. Vogal do Conselho de Administração, Sandro Raposo. Sr. Administrador, eu tenho aqui várias perguntas para lhe fazer, mas permita-me também que lhe faça aqui uma pequena introdução. Este modelo de subsídio social de mobilidade é um modelo que entrou em vigor já há alguns anos e teve manifestamente um sucesso manifesto. Basta ver o número de residentes, passageiros residentes dos Açores que passaram a viajar. E o crescimento que se tem verificado do ponto de vista exatamente de passageiro. Mas é um facto que este modelo tem demonstrado nos últimos anos um conjunto de manifestos insuficiências. E esse conjunto de manifestos de insuficiências tem-se revelado sobretudo numa subida de preços. Basta ler o relatório da ANAC para verificar que, sobretudo no ano 2024, houve um aumento muito expressivo do ponto de vista do custo que cada passageiro residente está, neste momento, a levar ao Estado. Isso faz, ainda por cima, com a introdução de um teto, isso faz com que muitos passageiros tenham ficado fora daquilo que é a margem do teto do subsídio social de mobilidade. Se olharmos para o relatório da ANAC, nós verificamos que o preço médio, são cerca de 78 mil residentes a viajar, e que efetuam cerca de 2 viagens e pouco, em média, por ano. E se nós fizermos a divisão do custo que isto tem para o Estado, nós podemos calcular em cerca de um custo médio por residente perto dos 500 euros. Cerca perto dos 500 euros. As duas companhias aéreas, que são as principais beneficiárias deste custo, são a SATA e a TAP. Predominantemente a SATA e a TAP. Também verificamos, do relatório da ANAC, que existem basicamente 3 modelos de apoio aos passageiros residentes, se fizermos o benchmarking com a maior parte das regiões ultraperiféricas e regiões onde há modelos de apoio a passageiros residentes. Temos um modelo único, que é um modelo para a região autónoma dos Açores e da Madeira, com um reembolso que é feito ao passageiro, em que as companhias aéreas não têm qualquer tipo de intervenção. Temos um modelo de tarifa fixa, que é sobretudo utilizado quer na Córcega, quer na Itália, apenas em algumas rotas, muito semelhantes às OSPs que temos para
os Açores, e temos um modelo mais comum, que é um modelo que é utilizado por vários, nomeadamente por vários países, nomeadamente por Espanha, uma percentagem de apoio sem limite de viagens. Um exemplo claro disso é um apoio de cerca de 75% no valor de qualquer passagem. Bom, a pergunta que lhe faço é o que é que acha destes 3 modelos. Aqui o Sr. Deputado Paulo Muniz referiu há pouco que este modelo é um modelo que o satisfaz. O que me parece estranho, que não é bem essa a posição do Governo regional. Bom, mas o modelo, se fosse um modelo de preço fixo, teríamos 2 hipóteses. Seria o Estado a contratualizar um preço fixo com as companhias aéreas, por cada passageiro, e um posterior reembolso. Já aconteceu no passado nos Açores, e existe também em algumas zonas, nomeadamente na Córsega. Dentro deste modelo teríamos outra possibilidade, em que o passageiro teria a opção de escolher a tarifa que entende e o Estado posteriormente compensaria as companhias aéreas na diferença entre a tarifa e o valor máximo que cada residente pagaria. De facto, o residente só pagaria um determinado modelo. E temos o modelo de 75% de apoio, que é o modelo das Canárias, em que as companhias aéreas já têm o software adaptado para isso, nomeadamente a Binter, nomeadamente também a Ryanair e a EasyJet, segundo o que eu vi, também têm a permissão. Qual é a possibilidade e qual é a opinião da SATA de poder utilizar qualquer um destes modelos e qual é aquele que beneficiaria mais a SATA e também o passageiro residente, tendo em conta que a SATA é uma companhia aérea pública. Eu confesso que nós temos em discussão a proposta do PCP, que tem um conjunto de constrangimentos, mas tem um princípio básico com o qual eu concordo, mas essa proposta vai à especialidade e tem a possibilidade efetiva de ser alterada no sentido daquilo que nós gostaríamos que fosse um melhor modelo para o passageiro residente. Digamos, a conversa que nos é dita de que as companhias aéreas iriam abandonar a rota dos Açores e da Madeira caso um modelo diferente fosse implementado, não colhe quando muitas dessas companhias aéreas utilizam exatamente o mesmo modelo, ou seja, exatamente um modelo com o qual nós propomos, nomeadamente de 75% de apoio, Obrigado, e o PSD deputado, defendeu também em tempo. Eu estou mesmo a terminar. Qual é a opinião da SATA em relação a isso? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço desculpa por ter interrompido. Se soubesse que estava a terminar dentro de 2 segundos, não o teria feito. Obrigado. Dava então a palavra ao Dr. Sandro Raposo para 5 minutos para dar as respostas que considerar apropriadas. Muito bem, relativamente aos 3 modelos, qual deles a SATA prefere? Eu diria que tanto o modelo de tarifa fixa como o modelo de percentagem de apoio representam aqui situações em que a companhia aérea seria sempre credora de Estado e, portanto, são 2 modelos que, obviamente, não seriam os preferidos por nós, porque preferíamos sempre receber o valor, o montante a que seria devido pelo custo do serviço prestado no momento da compra. A não ser que, do ponto de vista técnico, fosse possível aqui identificar algum mecanismo que, de facto, os valores remanescentes, nomeadamente o apoio que seria pago pelo Estado sob a forma de subsídio social de mobilidade, fosse efetivamente pago à companhia também no próprio momento. Confesso que não conheço o modelo que vigora em Espanha, nomeadamente nas Canárias e outras ilhas, embora tenha tido a oportunidade de ler um pouco sobre o mesmo online. E tanto quanto me é dado saber, no caso espanhol, por exemplo, foram criados os mecanismos de validação, que é uma condição que nós, de facto, entendemos como sendo uma premissa. Portanto, existe esta validação e, portanto, do ponto de vista técnico, quando há a emissão, já existe, de facto, uma garantia de que o passageiro é elegível, o controle não está do lado da companhia, o órgão está sempre do lado do Estado, que é quem terá desenvolvido esta aplicação, e, inclusive, existe interligação com o GDS, que permite que os agentes de viagem também façam esse tipo de emissão. O modelo de tarifa fixa também é possível, aliás, nós temos essa realidade no transporte interilhas, embora, neste caso, nós não estamos sobre modelo liberalizado. Nós temos aqui uma concessão, um serviço público com uma única operadora e existem mecanismos depois para regular aquilo que são compensações devidas à companhia, por exemplo, pelo facto do valor diferencial que é pago não ser pago no momento. Portanto, estes mecanismos existem e estão previstos no contrato de concessão.
Portanto, eu diria que a SATA não é propriamente agnóstica aos três modelos. O atual, com os defeitos que tem ao nível de controle da elegibilidade e as fraudes que existiram, será eventualmente o melhor. Obviamente que preferíamos não ter tetos máximos. A introdução dos tetos máximos vieram de alguma forma desincentivar aqui a procura pelas viagens de residentes. Portanto, preferíamos um modelo anterior em que não existiam os tetos máximos, sendo que também compreendo que num modelo em que existe um apoio variável, os tais 75% de desconto, há aqui, diria que, um pouco mais de igualdade, porque é possível aplicar na mesma o desconto, independentemente do valor que se esteja a adquirir, e, portanto, mesmo que seja uma passagem em época baixa ou um valor mais baixo, haverá sempre um desconto aplicável. Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigado pelas respostas facultadas. Dava agora a palavra ao deputado Filipe Sousa, do JPP. Tem até 2 minutos e um pouco de tolerância também para colocar as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Dr. Sandro Raposo, agradeço a sua disponibilidade. Vou entrar diretamente nas questões e tinha 2 perguntas a lhe colocar. Primeiro, referir que nós temos, o JPP tem uma proposta que é a implementação de um mecanismo financeiro que permite ao passageiro pagar no momento da compra apenas a sua parte e, ao mesmo tempo, a companhia aérea receber da parte do Estado o remanescente do valor do bilhete. Saber se concorda do ponto de vista do passageiro se esta seria a melhor solução, acredito que sim. E se a SATA tem alguma posição a esta solução. Uma segunda pergunta, também perceber que adaptações tecnológicas seriam necessárias, isto na eventualidade desta proposta no futuro entrar em vigor, portanto, que adaptações tecnológicas seriam necessárias nos vossos sistemas de reserva e facturação para suportar um modelo de pagamento direto do diferencial do Estado, por parte do utilizador, o português residente nas ilhas, e o diferencial do Estado, e em que a horizonte temporal estimam que tal solução poderia ser operacional. Isto se os vossos equipamentos tecnológicos ainda não estejam adaptados a esta eventualidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez mais, obrigado pelo uso rigoroso dos tempos. Sr. Dr. Sandro, faça favor para finalizarmos 1 minuto e meio de intervenção, mais 2 minutos para fechar o que entenda por útil. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que colocou. Portanto, relativamente à proposta do JPP, confesso algum desconhecimento, mas daquilo que explicou, percebi que portanto, o passageiro pagava o seu montante e teria um mecanismo financeiro que iria suportar o diferencial. Admito que no momento da compra, e se assim for, não vemos problema nenhum. De facto, é um mecanismo que nós defendemos, que haja alguma forma de, eventualmente com uma entidade financeira por trás, a suportar que haja a possibilidade de liquidar no próprio momento da compra o remanescente do valor. Desde que esteja salvaguardado também a questão da validação da elegibilidade e que o ónus de situações como reembolsos, alterações, não venham depois a recair na companhia aérea, de facto não vemos qualquer problema. Os nossos próprios sistemas à data permitem aceitar 2 formas de pagamento. Poderia ser uma forma em honorário, por exemplo, em numerário, e uma forma em cartão de crédito, virtual ou outro mecanismo que viesse a ser definido. Admito, porém, que possa haver necessidade de algum desenvolvimento. Obviamente que estes desenvolvimentos, por vezes, acarretam custos e, portanto, também teria que haver aqui uma forma de compensar as companhias aéreas se estes desenvolvimentos depois fossem de valores fora do normal, diria eu. Mas da parte da SATA, portanto, total disponibilidade para se acomodar a eventuais modelos, desde que algumas das premissas que já referi repetidamente nesta audição fossem cumpridas. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradecer em nome da Assembleia da República a todos os grupos parlamentares a sua disponibilidade e os esclarecimentos prestados. Ficamos sempre ao vosso dispor neste dossiê e noutros para a cooperação que seja considerada útil e desejamos-lhe também uma boa semana de...
Sr. Deputado, eu tinha colocado ainda há pouco, se o Sr. Deputado quiser, vou repetir aquilo que tinha dito ainda há pouco e que tinha sido consensualizado, sem problema de voltarmos a essa questão. Não faz mal, não tem situação nenhuma, até porque é um esclarecimento que se presta também com utilidade, que é, nós temos a TAP disponível para começar um pouco mais cedo e estamos numa audição remota. E aquilo que eu propus ainda há bocado foi que, na anterior, tivemos uma latitude maior, com mais tolerância nos tempos a todos e tínhamos presencialmente, inclusivamente demos tempo ao nosso interveniente que não o tinha por estar presencialmente e, neste caso, para podermos cumprir os trabalhos, começar a da TAP, que era às 16h30, poder ser às 16h45. Mas, regimentalmente, o Sr. Deputado tem toda a razão. Eu vou ficar isto claro. Ok? Pronto, existindo este consenso político e, apesar do Deputado Carlos Pereira ter regimentalmente razão, daríamos por terminada esta e iniciaríamos já a da TAP. Muito obrigado, Sr. Dr. Sandro, e endosso também os nossos cumprimentos a todo o Conselho de Administração da SATA Açores. Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde e bons trabalhos.